Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso sobre o método lógico para a redação científica. Bem, eu estruturei o curso em uma série de aulas e vocês vão observar no decorrer das aulas como que esse método funciona e para que serve. Então, para isso eu estruturei aqui, ó, eu trouxe para vocês, né, alguns tópicos que nós vamos abordar ao longo do curso. A estrutura do método lógico, né, deixar bem claro para vocês que o objetivo aqui não é trazer regrinhas de formatação, né? Como que a BNT formata os trabalhos, por exemplo, né, os trabalhos de conclusão de curso. Então, não é esse o objetivo, não é o objetivo falar, olha, a margem de tanto, não é esse, a citação tem que ser o espaçamento de tanto e tanto, não. O objetivo não é ir por esse caminho, né? Não é trazer também alguma referência de alguma revista, né? Trazer alguma formatação de alguma revista, não é isso. Isso aí vai caber aos autores, né? Na hora da submissão de um artigo, conhecer os padrões de formatação da revista, né? No caso do TCC, mesma coisa, conhecer dentro da instituição quais são as formatações ali exigidas, né, em termos de formatação, estilo mesmo do texto, né? Aqui o objetivo não é esse, o objetivo aqui é maior. O objetivo aqui é o processo, né? Mostrar para vocês como que é o processo de construção de um texto, né? Voltado, lógico, para artigos científicos. Então, é nesse sentido. E como que nós estamos falando de ciência, né? A gente está falando de ciência empírica, ciência pautada nas bases empíricas. O que são bases empíricas? Brevemente falando, você tem suas evidências, você tem os seus resultados, as suas constatações, né? E aí, com base também nos dados da literatura, evidências da literatura, ou seja, conhecimento já existente, né? Você une essas duas partes para gerar um novo conhecimento. Gerar um novo conhecimento é gerar novas conclusões. Por isso que, numa estrutura de um texto, nós temos conclusões. Para gerar é uma coisa nova ali que vai estar o novo, né? Ali que vai estar o que nós falamos de highlights, né? Os destaques, né? Dos achados, das descobertas. Então, esse é o sentido da base empírica. Vamos falar um pouquinho do conhecimento científico, né? E o que ele difere dos demais tipos de conhecimento, né? A característica peculiar dele é a base empírica, que não é apresentada nos demais. Então, é por isso que nós temos no texto científico, né, uma redação científica, a presença dos tópicos material e métodos e resultados, porque são seus fatos, né, concretos ali, né, observáveis, né, suas constatações, suas evidências, e isso comparece no texto de cunho científico, né? E aí eu coloquei aqui conhecimento científico e versus tecnologia. O conhecimento científico ele pode produzir tecnologia, né? Ele pode gerar novos produtos, enfim, ele pode gerar novas técnicas, né? Mas também, embora a tecnologia seja gerada a partir de um conhecimento científico, né? Conhecimento científico e tecnologia são duas coisas que estão separadas, né? Tá? Elas são diferentes entre si. Ok? Vamos falar um pouquinho dos tipos lógicos de pesquisa. Se vocês fizerem uma busca aí no Google, tipos de pesquisa, vocês vão encontrar milhares lá de tipos de pesquisa. Enfim, todos esses tipos de pesquisa, na verdade, elas são fundamentadas, são pautadas. Ela tem como base, né, 3 tipos lógicos de pesquisa, que nós vamos comentar aqui com vocês. A pesquisa descritiva, a pesquisa associativa e a pesquisa com interferência. Nós vamos falar desses 3 tipos lógicos de pesquisa. E esses 3 tipos lógicos de pesquisa direcionam como que o texto deve ser construído, né? Então, se você está descrevendo algo, o texto ele vai ter essa característica desse tipo de pesquisa, né? Se você está analisando a associação entre duas variáveis, né? Então o texto também vai para esse caminho. Agora, se você está analisando
causa e efeito, né? Ou seja, essa variável, se eu mudar essa variável, isso daqui vai modificar devido a esta, né? Tem a influência dessa variável em outra variável. Então, você tem uma pesquisa de interferência. Isso aí modifica o discurso lógico, né? Um discurso coerente ali do processo de redação científica, tá ok? Bem, vamos falar então sobre a especificidade da pesquisa, né? Então, eu vou mostrar para vocês que geralmente o cientista ele parte de uma pergunta maior, uma pergunta geral, e aí ele vai fazendo perguntas ali, criando hipóteses, as hipóteses são refutadas, outras são sustentadas, e ele vai afunilando isso até que ele chega numa conclusão, uma constatação, uma conclusão nova, né? E a partir disso aí, lógico que ele faz um processo de generalização. Então, uma característica importante do procedimento, né, do método científico, do conhecimento científico, de se fazer ciência, é você ter a questão da generalização, né? Você consegue, por exemplo, a partir de estudos minuciosos, detalhistas ali, que aparecem no seu texto, né? Você acaba tendo uma conclusão geral, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso com mais detalhes, tá bom? Bem, isso aqui eu comentei agora há pouco, né? Os tipos de pesquisa e influência na redação. E preparem-se para escrever de trás para frente. Então, nós vamos começar na produção do texto, na construção do texto, a fazer de trás para frente, ou seja, sabendo aonde eu sei onde eu vou chegar, eu sei onde eu estou, né? Como resultado, né? Fazer o processo inverso de construção do texto. Então, a gente começa a conclusões e discussão, depois nós vamos construir os resultados, material e métodos e introdução. Por quê? Olha, veja como que é lógico o negócio. Você já foi lá, fez a sua ciência, você tem suas constatações e você tem que desdobrar isso para o texto, tem que colocar isso no texto, escrever, né? Tudo aquilo que você encontrou. Como que você vai fazer isso? É interessante você fazer o processo inverso. Olha, minha conclusão é essa, eu cheguei nisso, minha descoberta é essa. Tá, como que você chegou nessa descoberta? Ó, esses resultados evidenciam essas minhas conclusões aqui, né? Mas como que você gerou esses resultados? Com quais métodos, né? Ó, a minha metodologia está aqui. Então, eu usei tais metodologias, né? Para apresentar tais resultados, né? E esses resultados sustentam as minhas conclusões. Então, aí você escreve o primeiro pedaço do trabalho. Depois, a segunda parte seria a introdução. O que é a introdução? A introdução é a ideia do seu trabalho. Aí aparece o problema, aparece a hipótese, aparece o objetivo. Mas aqui vocês vão ver que existem regrinhas, né? Tudo exige um pouco de criatividade na hora de construção de um texto, sem ferir a lógica do discurso, claro, né? E depois tem a parte das apresentações de um artigo, né? Quais são as premissas de apresentação? É o resumo, né? E o título, né? Então, nós vamos falar sobre o resumo convencional, que é aquele que a maioria faz, que é basicamente pegar elementos de cada tópico que eu comentei agora há pouco, conclusão, né? Resultados, material e métodos, introdução, e resumir isso daí e criar um resumo. Outra forma é a forma criativa. Então, ao invés de você começar a fazer um resumo que tem ali, que segue essa lógica, né, um resumo que segue exatamente nesta ordem, né, introdução, enfim, você faz um resumo mais criativo, né? Então, como que é esse resumo criativo? Posso começar pela conclusão, depois vem o material e métodos, posso começar pelo material e métodos. Então, não existem regras, né? Desde que você leia aquele parágrafo e fala, nossa, olha que é algo atrativo, aquilo chama a atenção do leitor, né? Um artigo científico que não chama a atenção do leitor, ele tem poucas chances de ser citado. Eu vou falar sobre essa questão também, um pouco lá mais para frente, sobre questões de citação, sobre a questão de publicação de artigos, enfim. Mas basicamente é isso, né? Então nós vamos falar sobre a questão da estruturação. Quando eu coloco citações aqui, para deixar bem claro que não é regrinhas de citação, regrinhas de ABNT, né? É mais para o processo de você fazer uma citação naquele contexto, né? Tem que verificar muito bem a fonte com qual você está
o que você está citando, se está citando uma tese, se está citando uma dissertação, se está citando um artigo científico, se está citando um trabalho de congresso, enfim, isso aí tem implicações muito importantes ali dentro do texto, né? Então temos que tomar muito cuidado. A questão da apresentação oral, ela é importante pelo seguinte, né? Ela pode acontecer, do meu ponto de vista, em dois momentos. No primeiro momento, a partir do momento que você fez lá a sua pesquisa, a sua ciência, você já tem suas conclusões, mas ainda não desdobrou para o texto, ainda não escreveu no texto, ainda não passou, não transcreveu para o texto, né? Como você já não fez esse processo, nesse caso, você pode, tendo suas conclusões, você faz uma apresentação oral, né? Monta uma apresentação ali dos seus principais achados, né? Se apresente para um amigo, para um colega, e seja sincero, que vai falar para você, olha, eu entendi o que você me falou, não entendi nada que você me falou. Ou vai ter partes, olha, esse ponto aqui não entendi muito bem. Se a pessoa não entendeu muito bem, possivelmente deve ter algum problema na sua pesquisa ali, algum problema de raciocínio, algum problema no entendimento de algum item, né? Então é sempre importante ter um grupo de suporte, né? Um amigo, um colega. Quando não tiver, sabe, é importante vocês treinarem a fala. Então, pegue sua pesquisa ali, suas constatações, suas conclusões, monta um outline, né, que a gente fala, uma revisão geral da sua ciência, né, no papel, e fale para a parede. Isso ajuda vocês no desenvolvimento aí, né, encontrar falhas, né? Então isso é importante. Então nós vamos comentar um pouquinho sobre isso. E também, lógico, como um artigo, né, ele é aceito para publicação, ele é publicado, muitas vezes nós temos congressos, né? E eu acho importante que esses congressos eles sejam direcionados para isso, né? Para ver, olha, aquele cientista, o que ele está pesquisando, qual que é o estado da arte dele. Então ele vai lá e apresenta, né? O que ele vem estudando, o que ele vem fazendo como ciência. Então é uma forma, uma segunda parte aí já um pouquinho depois do processo de produção de artigos, né? Lógico que muitas vezes você pode apresentar resultados preliminares em congresso, isso também funciona, isso também é interessante. Mas a apresentação oral em si, como eu comento aqui, é mais para detectar falhas antes de você colocar a ciência no papel, né? Traduzir isso para o papel. Bem, então, o objetivo geral aqui é fornecer para vocês essa visão geral do processo de construção da ciência pautada na base empírica, e, no final, o desejo nosso é que vocês sejam capazes de construir um artigo científico, né? Ou, pelo menos, entender, compreender a construção de um artigo científico, que é o produto final da ciência. Bem, esse conteúdo aqui, ele vem parte de algumas algumas referências que eu tenho. Uma dessas é do professor Gilson Volpato, então algumas coisas aqui que eu trago de autoria dele, né? Outras partes aqui são de minha própria autoria, né? E esse é um assunto que eu sempre gostei de trabalhar, tá? Quando eu tive o contato em meados de 2015, lecionando a disciplina disciplinas que trata do método lógico para a redação científica, né? E aí, quando eu fui convocado para lecionar essa disciplina, eu pensei, falei, eu tenho que ler bastante sobre o assunto, eu tenho que entender esse assunto com mais profundidade. Porque muitas vezes a gente encontra, eu tive aula sobre metodologia científica, né, lá no passado, mas não era algo que eu não tinha maturidade suficiente para poder absorver todas aquelas informações. E hoje eu vejo o quão importantes são aquelas informações, né? Então, a ideia aqui, na verdade, né, a experiência minha aqui, ela começa lá em 2015, quando eu começo a lecionar conteúdo sobre o tema, né? E sobre a área de redação científica. E aí eu fiz
uma série de leituras, livros, artigos sobre o tema, né? E me ajudou aí a entender melhor o processo de construção de ciência. E aí eu estou trazendo para vocês, então, parte dessa minha experiência aqui, neste curso, né? Lógico que no decorrer do tempo eu tive aí discussões com muitas pessoas, grupos de pesquisa que já estavam, já produziam artigos, já estavam ali na borda do conhecimento, né? E isso me ajudou bastante também. Na prática, na produção de artigos, né? Na minha produção de artigos, eu comecei a aplicar esse método e tem funcionado, né? No início, lógico, eu levei muitas pedradas ali, bordoadas, né? Mas que vinham dos revisores, né? Que vinham dos editores das revistas, e isso daí me ajudou a amadurecer a ideia, a entender como que funciona o processo. Então, isso de certa forma, essa experiência que eu tenho, que venho tendo também, né, na produção dos meus artigos, tem sido muito importante, e eu tento trazer isso daqui para vocês, né, colocar um pouco aqui da minha vivência, né, na área de redação científica para vocês, ok? Bem, é isso nesse primeiro momento. Foi apenas uma apresentação do que virá aí no curso. Espero que vocês aproveitem ao máximo possível. Bem, é isso então. Um abraço para vocês. Até próximo encontro.